Começa agora Pessoas de Valor e se você já assiste o programa há um tempinho, sabe onde a gente está gravando, claro, na de casa. A gente saiu na semana passada, fomos na Casa Bacarirá, onde a gente estava fazendo imersão e aí a gente gravou lá com a Sofia, com a Ronan, a gente falou um pouquinho sobre marca Pessoal Sentidos, que foi uma imersão incrível, super bacana e deixa aí o convite para você estar com a gente na próxima turma, muito legal. E hoje a gente está aqui com uma pessoa incrível que, assim, se eu for falar o currículo dela aqui, né, a gente na área acadêmica fala de currículo Lattes, né? Aí o currículo Lattes é pós-graduada, doutora, PhD, não sei o que, então, mas pra gente aqui do Pessoas de Valor, que a gente tenta simplificar as coisas, a gente vai estar com a Andréa Salvador, que é doutora em tirar as dores das pessoas. Eu já vou começar com a pergunta de $1 milhão, assim, já para chegar chegando. Afinal, o movimento traz a cura? É isso? Sim. Então a gente fala que o movimento é o melhor remédio, porque é o movimento que vai produzir todos aqueles hormônios que a gente fala, serotonina, endorfina, aquele hormônio da felicidade. Então ele vai ajudar a regular toda a parte mental e a parte física, a parte emocional. Então ele vai causando uma estabilidade através do movimento. É diferente quando a gente toma um medicamento, que a gente ingere isso de fora para dentro. Agora não, com o exercício não, a gente volta a produzir o nosso melhor remédio. Então nós somos capazes de produzir o próprio remédio. Mas assim, a gente trabalha muito com a inteligência emocional, né? Ou com a gestão da emocionalidade. Para mim, eu faço uma ligação sempre assim, que todo pensamento gera uma emoção, né? E toda emoção gera um impacto fisiológico. E aí quando você fala para uma pessoa assim, que muitas dessas dores estão relacionadas ao psicossomático, relacionadas ao emocional, as pessoas acabam achando que isso é holístico. Mas você, PhD na área, pode validar que um monte de pessoas que estão assim, poxa, afinal, quem tem propriedade para falar é a Andréa. Eu vou desconstruindo isso ao longo do caminho. As mulheres com fibromialgia, boa parte das minhas pacientes tem fibromialgia, outras têm outras doenças crônicas, mas elas ficam muito receosas quando elas ouvem alguém falar assim, ah não, a fibromialgia, a sua dor é psicológica, né? Então, hoje em dia ficou aquele conceito negativo. Mas as pessoas não entendem exatamente isso que a gente está falando, que tudo surgiu do interno e tudo está lá ligado à mente. Ah, mas tem alguns movimentos repetitivos que provocam dores localizadas? Sim. Mas se você está com a postura certinha, se você faz atividade física e você está bem emocionalmente, a chance de você ter uma lera, uma dor específica é muito mais difícil. Então a fibromialgia está totalmente ligado com o emocional. E aquele cérebro reativo, né? Aquelas histórias passadas que criam caminhos já direto para a dor. Então elas já têm todo um histórico de vida que elas vão gerando caminhos cerebrais para provocar gatilhos de dor. Então elas têm crises porque altera o clima, porque alguma coisa, né, no sistema fisiológico ali já criou um caminho para ela. Quando mudou o clima, ela já associou com outra situação de estresse, tudo. Pronto, já tem o gatilho de dor. Então a fibromialgia está muito ligada com isso. Eu gosto muito também de pensar, lá quando a gente fala na neuro do sistema límbico, essa questão da imunidade, porque às vezes a gente fica com a sensação de que, por exemplo, o meu pensamento está gerando uma doença, mas às vezes o teu pensamento negativo está reduzindo a tua imunidade. Sim. E aí então essas emoções negativas, elas estão diretamente trabalhando nesses gatilhos de diminuição da imunidade. Aí a pessoa acaba ficando, às vezes, doente por causa de um vírus ou por causa de uma bactéria, por exemplo, e acaba não percebendo que isso foi causado porque a imunidade está baixa, e a imunidade está baixa porque ela está com um desequilíbrio emocional, por exemplo. Sim, e aí, isso que é bom, que o exercício ajuda a equilibrar. Então, quando a gente está com o emocional mais baqueadinho, toda vez que a gente levanta, né, se espreguiça, começa a fazer o movimento, eu falo para as alunas, mesmo com dor, se espreguiça na cama, já vai se alongando, já vai se movimentando, porque isso já muda, já dá um cliquezinho. Então você já começa a se sentir melhor e aí você começa a equilibrar esse sistema imunológico. Então por mais que você tá triste, chateado, deprimido, ansioso, o exercício já vai te dando uma motivação para você poder seguir aquele dia, né? E se você fizer isso de maneira constante, fica já uma memória corporal. Então é muito mais rápido do seu corpo identificar e falar, opa, vamos bloquear aqui, porque ele não está na mesma onda, né? Não continua triste, não continua deprimido. Então a chance delas terem outras doenças, até autoimunes, é menor para quem faz.
atividade física. É diferente quem é sedentário, já tem fibromialgia, a chance de desenvolver uma doença autoimune é muito maior. Tá, praticar exercício ou fazer uma atividade como dança, por exemplo, por mais lúdica que seja ou por mais preparatória, uma questão, por exemplo, uma atividade física como pilates ou como uma musculação, elas exigem, por exemplo, uma disciplina, um comprometimento, só que aí a pessoa que está nos assistindo agora fica assim, ah, tá bom, vocês dois aí falando tá super bem, porque vocês não sentem dor, mas eu com dor vou na academia, eu com dor vou fazer dança, essa doutora aí é louca. Sim. Né? Tem esse lance de trocar dessa zona de conforto, né? Tem. As pacientes, elas criam o que a gente chama de cinesiofobia, que é o medo do movimento. Então, assim, eu vou abaixar, mas eu tô sentindo dores nas costas, então eu não vou fazer. Ah, meu ombro tá doendo, então eu não vou levantar o braço. É uma reação natural do ser humano. Então, só que ela vai criando medo para tudo ao redor dela, para ela se movimentar. Então, assim, quando houve exatamente isso, de falar assim, não, mas o exercício é o melhor remédio. Não, mas vai aumentar a minha dor. Então, isso eu uso com muita frequência. Só que se ela tiver com um especialista que entende daquilo, se conhece o tipo de exercício, a quantidade, como tem que fazer, ela vai talvez sentir dor no comecinho, na primeira, na segunda semana, porque o músculo tá cheio de dor, tá cheio de tensão, tá cheio de metabólitos ali, vai começar a soltar, vai provocar um pouco de dor, mas não é o mesmo tipo de dor. Eu falo para elas, fiquem atentas. A dor aguda, a mesma dor da fibromialgia ou da doença crônica, é uma dor pesada, que cada um, né, classifica o seu tipo de dor. Mas a gente fala, a dor do exercício é quando a gente movimenta o corpo e a gente sente um alívio. Então, você sente que o músculo está sendo trabalhado. Se você tiver com o professor, com o especialista correto, você vai sentir na primeira semana um desconforto, mas não o mesmo tipo de dor. E aí, quando a gente fala de quantidade, tem um projeto que chama Agita São Paulo. É apoiado pelo governo e tudo mais. E eles têm uma metodologia que, de todos os estudos científicos que a gente vem pegando, todo passo conta. Então, hoje a gente sabe que não é um maratonista que não vai ter problema do coração, que vai ter uma saúde impecável. Né? Até porque todo atleta ou a pessoa que faz exercício demais também tem problemas musculares e articulares, traz problema. Então, é fazer de forma moderada. Começa devagarzinho, começa de leve, mas o importante é ter a constância para o organismo se acostumar. Porque fazer uma vez só por semana, aí é pouco, né? É pouco demais. Então, se faz um dia sim, um dia não, ou 3 vezes por semana, o corpo já vai se adaptando. E vai chegar uma hora que o corpo vai virar e falar assim, hoje você não vai se alongar. Agora, quando a gente falou um pouquinho sobre essa questão das dores e a relação emocional, tal, claro, tem isso. Mas também tem outras questões que trazem com os hábitos, por exemplo, a alimentação, sobrepeso, tal, que gera a questão da coluna, tal posição, como sentar, postura. E então entram outros hábitos, e hábitos inclusive físicos, que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas poxa, você senta muito curvado, tal, isso é um problema. Muitas vezes as pessoas também não ligam que o sentar curvado está diretamente relacionado, por exemplo, à tua autoestima. Essa semana mesmo eu estava dando aula, eu falei assim, tem alguém sentindo alguma dor aqui no meio do tronco, ou lá nas costas, tudo? Então a gente vai trabalhar alguns exercícios para libertar, para tirar essa dor, essa angústia, que está ligada com o seu interno, aqui você com a sua relação com você mesmo. Então não ligue se de repente no meio da aula e tudo mais, você começar a chorar, ou de repente vinha uma emoção, uma tristeza, uma angústia, porque à medida que a gente começa a abrir e fazer certos gestos, toda uma imagem mental daquela mudança da postura começa a acontecer. Sim. A própria meditação, né? O próprio trabalho, por exemplo, de respiração, né? E aqui uma respiração super tranquila, não? Porque assim, você tem uma respiração holotrópica, você tem tipos de respiração que vão gerar uma resposta fisiológica diferente. Mas, por exemplo, você está fazendo uma respiração, um relaxamento, e às vezes, por causa daquele relaxamento, você vai se conectar com lembranças, né? Se a gente for pensar na hipnoterapia ou pensar na regressão, né? A gente está falando em mecanismos que vão para o emocional, que vão para a mente e que tem a ver e tem start na respiração, né? Quer dizer, às vezes eu falo assim, como que você coloca as pessoas em transe? Na verdade, tudo parte da respiração e da intenção daquela respiração para ter uma respiração consciente. Quando a gente faz as atividades em grupo, eu deixo sempre as câmeras abertas antes, elas entram 15 minutinhos antes, sempre tem alunas novas entrando e tudo. E aí, quando elas começam a conversar entre si, elas falam assim, já aprendeu a respirar? Aí elas falam assim, mas a aula não é de dança?
Qual ritmo a gente vai usar? Fala, não, elas já sabem. Primeiro você vai aprender a respirar, porque respirar é uma coisa tão inconsciente, mas que se você não presta atenção na sua respiração, como você vai prestar atenção no seu corpo? Claro. E aí eu trago elas exatamente para isso, com a respiração e a atenção plena. Então, na hora da atividade da prática de dança, o tempo inteiro eu falo assim, arruma o ombro, presta atenção na respiração, esteja comigo aqui, presente, conectada. Deixa todo o barulho externo que tá lá fora. O barulho interno também fica aqui comigo. E a respiração é uma ótima ferramenta para isso. Porque quando ela começa a respirar, o cérebro foca em uma atividade só, que é a respiração. Aí entra a coordenação motora, entra o ritmo, então ela traz toda essa atenção. E aí ela fala assim, puxa, a dor passou na hora. Porque o cérebro não consegue fazer tantas atividades ao mesmo tempo, então deixou a dorzinha ali, não que a dor sumiu, que a fibromialgia não existe mais, não, tá lá. Mas ela tá focando em outras coisas que naquele momento é importante. Agora, para dar uma virada aqui, para trazer um pouco de conhecimentos mais cult, né? Trazer aqui uma Cristina Cairo, por exemplo, no Corpo Fala, coisas assim que fogem um pouco da questão da ciência, mas que tem a ver com o empírico mesmo. A gente vê que, por exemplo, tem pessoas mais duras e que o corpo é duro. E aí, de repente, um trabalho de dança para provocar essa flexibilidade. Esse caminho de através do corpo, mudar um pouco comportamentos, é plausível? Ou é uma viagem holística, assim? Então, eu por muito tempo não encontrava nada, porque eu fui estudar fora, tudo, e eu tava, vivendo um momento que eu cheguei para um dos orientadores e falei assim, e cheguei a perguntar esse tipo de coisa. Eu falei assim, mas o exercício, como que ele vai mudar isso? Mentalmente? Ele falou assim, mas você vai me dizer? Eu falei, não, mas eu não tô encontrando. Calma que você vai encontrar essa resposta. E sim, é muito mais difícil uma pessoa que é mais muscular, mais resistente, mas ela tem aquele perfil. Isso faz parte de todo um contexto histórico, lá desde a gestação. Então a gente pode fazer todo um levantamento histórico da forma até do corpo e comparar com a personalidade da pessoa. E aí a gente vai entender certos hábitos ou certas formas corporais. Então pessoas que a gente vai vendo mais longilíneas, mais compridas, assim, vocês podem perceber que são pessoas que são mais ligadas para a mente. O corpo, na hora da gestação, foi se direcionando mais para a mente, então são pessoas mais intelectualizadas, pessoas mais fechadas. E aí, quando a gente põe uma proposta corporal, essa pessoa vai ser um pouco mais resistente. Mas se eu der um exercício para ela, que ela vai fazer quietinha, fechadinha ali no cantinho, ela já vai bem. Então, fazer essa análise física da pessoa, associado com o psicológico, e aí dar o exercício correto para cada tipo de pessoa. Perfeito. Não dá para colocar todo mundo no balaio, né? Muito legal. Vocês viram aqui, né? Porque uma coisa que a gente sempre valoriza também, porque todo mundo que assiste o programa sabe também, sou da área acadêmica, é de a gente trazer conhecimento, fundamentação, porque a gente procura trazer entrevistas e trazer conhecimentos que venham fundamentados, porque às vezes a gente fica assim, não, porque regressão, porque hipnose, tá? Não, peraí, mas onde que ativa isso? Quais são os efeitos colaterais disso e tal? Para trazer para o público leigo, de repente para o pessoal que está assistindo, entender também algumas coisas, para também não ter um pouco, às vezes as pessoas têm medo de fazer algumas coisas justamente porque fica, mas onde que está a ciência disso? Sim. E aí acaba fugindo um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo muito rápido, a gente volta já, mas antes eu queria dar um recadinho. Na semana passada eu já anunciei, a gente agora está com um amigo aqui, que tanto o Chico como o Rodrigo lá da Cordes Companhia, e aí assim, a gente tem vários serviços que eles prestam para as pessoas, para as empresas, tal, mas particularmente se você é síndico de prédio ou se você tem uma empresa precisa limpar a caixa d'água, essas coisas que tem. Outro dia eu fui numa reunião de condomínio lá, meu Deus, que estresse. As pessoas precisam começar a dançar, porque se tem uma pessoa que é estressada, que é surtada, é o síndico de prédio, com todo respeito aos síndicos, e eu entendo por quê, porque tudo que acontece no edifício acaba caindo no colo do síndico. Então, chama a Cordes e Companhia, porque eles têm limpeza de caixa de gordura, todos aqueles BOs, todos aqueles problemas que um prédio tem, ou até uma empresa tem, ou de repente na sua residência, e aí tá lá o Rodrigo, tá o pessoal todo da Cortes para te dar uma atenção super bacana, e eu tenho certeza que você vai gostar deles, e esse eu posso recomendar porque realmente é amigo das antigas e um grande parceiro, tá bom? A gente volta no minuto aqui no Pessoas de Valor.
mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982-330906. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais, para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor. Hoje é a doutora Andréa Salvador. Vamos falar, a gente está falando do movimento do corpo e a gente está falando também sobre dores. E aí eu acho que nesse segundo bloco seria interessante, até porque eu sei que tem um monte de gente lá da aula da terceira idade que assiste o programa. A gente tem um recorte aí de pessoas bem bacanas que assistem e que estão lá. Eu tô com uma dor na lombar, não vou poder ir na aula. Eu tô com isso, tô aquilo. E aí eu vejo pessoas que saíram de casa, que foram para a aula, que estavam com dores, no final da aula falaram: você acredita, professor, minha dor foi embora? É assim mesmo. E eu falo para as minhas alunas, tá com dor? Não vai necessariamente fazer tudo que a gente está fazendo ali na aula. Você vai fazer o que você consegue dentro do seu limite. Até porque primeiro a gente começa sentada para depois fazer em pé. Não dá para fazer em pé? Faz sentada porque os exercícios são adaptados. O importante é não deixar de fazer. Porque a articulação tem líquidos e a gente precisa lubrificar, né? E como que a gente vai lubrificar? Se ficar paradinho é igual um carro. Deixou parado lá na garagem 1 ano, como que vai estar? Não precisa repor óleo, uma série de coisas. Nosso corpo é igualzinho. Então, com o movimento leve, suave, natural, quem está com a dor, quem está com dor não fica tenso. Então, o músculo fica totalmente retraído. Se o movimento é leve, é suave, ele volta a se movimentar e aqueles nódulos que foram gerados, eles vão soltando aos poucos. Claro que tem pessoas que têm trigger points, são aqueles pontos dolorosos, tudo, que aí de repente a gente precisa colocar um acessório de uma bolinha para soltar, porque o nódulo é maior. Ou precisa repetir mais vezes, que em uma aula só não vai ser suficiente, mas faz toda a diferença. Tanto os meus alunos que vão às vezes ou para a faculdade ou para as aulas faz a diferença, porque você sai daquele foco de dor. Porque senão você fica só, não estou aguentando a minha lombar, e começam a vir outros problemas psicológicos, a gente chama às vezes dos clashes, né? Porque as minhas pacientes também têm aula com acompanhamento com psicanalista junto com a gente. Começa a vir um monte de problema, um monte de fantasia, aumentando um problema que era deste tamanhinho, aí a dor, né, que podia melhorar com alongamento, ganha uma proporção gigantesca pelo emocional. E o emocional também leva as pessoas, muitas vezes, ao autodiagnóstico, assim, porque a gente tem o Dr. Google que é complicado. Eu tô com uma ferida aqui, eu vou lá, fotografo no Google, é câncer de pele. Como falar para quem está nos assistindo, para ser mais prático, com a questão da dor? Assim, como fazer para chegar no momento que, de repente, eu tenho que olhar esses sinais, observar esses sinais? Entra um pouco nessa coisa da atenção plena, né? Colocar atenção no meu corpo antes mesmo de ele começar a doer. A gente tem um projeto chamado Corpo Falante. Como a Cristina fala, né? O corpo fala, só que a gente não ouve. Então, ele está te dando sinais o tempo inteiro. Então, eu falo para as pacientes, está sentindo, né, se queixando de vários dias com dor de cabeça? Como está essa postura? Como que está o posicionamento da cabeça? Às vezes é uma tensão muscular, às vezes é um problema que ela está passando e está despejando toda a dor aqui na parte superior do trapézio. E aí está provocando uma dor de cabeça. Então, não é um câncer no cérebro, porque a paciente já ganhou uma proporção gigantesca. Para ter fibromialgia, precisa ter um gatilho e precisa ter características genéticas.
porque senão qualquer pessoa que ia passar por um trauma físico ou emocional ia desenvolver fibromialgia. Então tem questões um pouquinho mais profundas. Mas a dor crônica, de maneira geral, porque algumas pacientes chegam para mim sem ter o diagnóstico específico de fibromialgia, mas tem uma dor sistêmica ou tem uma fadiga crônica. Aí a gente precisa fazer toda essa releitura de como ela está lidando com a vida. E quando eu falo para elas assim, a fibromialgia é um momento para você parar, né, ou a dor crônica, para você parar e se repensar. O que você está fazendo na sua vida e aonde você quer chegar? Porque senão você fica naquele ciclo vicioso, naquela bola de neve, que quando você chega e se dá conta daqui 20 anos, você fala assim, o que eu fiz da minha vida? Era isso exatamente o que eu queria? Porque era trabalho, era filho, era marido. Então, assim, é uma oportunidade que a gente fala de você parar, pensar e repensar no que você está fazendo. É diferente quando a gente tem uma doença mais grave, como com câncer, né? Então, assim, hoje meu pai está com câncer, o médico falou assim, você tem 1 mês de vida. Só que faz 1 ano e meio. Se ele tivesse ficado com aquilo só tem 1 mês e tivesse se afundado naquilo, ele tinha ido embora em 1 mês. Mas não, ele está 1 ano e meio. Quando ele chega no médico, todo mundo desacredita, mas foi a maneira com que ele lidou. Ele falou, se eu tenho 1 mês, eu vou fazer esse 1 mês ser o melhor mês que eu já passei na minha vida. E aí, desse 1 mês, olha só, ele já ganhou, claro, multiplicou muito. Então, se a gente tomar pra gente dessa maneira, já fica diferente, né? Claro que sim. Inclusive, você falou do câncer, né? Às vezes tem doenças que são até mais letais e que não trazem dor. Quer dizer, a pessoa não vai chegar a sentir dor e de repente quando ela vai diagnosticar já está super avançada e fala, mas como? Eu não senti dor nenhuma, eu não sabia que tinha. Porque a dor, de certa forma, é algo positivo, é um aviso, né, do corpo. Olhar a realidade como ela é. Então, de repente, aquele momento que pode ser duro, difícil, que está com uma dor localizada, mas encarar que tem uma possibilidade de um tratamento. Que isso pode ser mudado. Então, assim, de parar de fantasiar que, isso vai melhorar, né? Tá tudo bem, eu vou ficar bem. Ou, não, agora eu vou morrer, já foi, né? Não. Então, é encontrar esse equilíbrio. Eu acho que de tudo, seja na medicação, seja no exercício, para tudo isso que a gente está falando e no controle, né, da mente, é o equilíbrio para tudo. E a gente passa, às vezes, por momentos altos, né? Por momentos que a gente está lá embaixo. Mas se a gente tiver uma preparação física e mental, é mais fácil da gente voltar para o equilíbrio. Sim, e também passa por essa questão das pausas. Eu acho que, assim, quando você fala, por exemplo, eu vejo muito nos treinamentos, a gente tem o marca pessoal sentidas, né? A gente fala muito do ouvir e escutar e não só ouvir, porque às vezes a gente está ouvindo, assim, eu não sou surdo, só que eu não estou escutando o que aquele sinal está falando, é o caso do corpo. Às vezes o corpo está te falando e, assim, você está na correria, você está olhando para fora, você não está olhando aqui o teu corpo e, de repente, teu corpo está falando, olha, você tá deteriorando. Né? Daqui a pouco vai parar. E a dor é um pouquinho o processo de a pessoa escutar o corpo quando ela não está ouvindo o corpo, né? E é o que você falou, né, no outro bloco. Então, se as costas estão doendo, porque você tem um trabalho, home office, ou mesmo que você está trabalhando no escritório, e está muito corcunda, é porque tem questões ali. Então, vai te chamar a atenção lá nas costas para você arrumar, mas só arrumar vai doer mais. E aí tem gente que fala assim, eu falo, não, gente, fica na postura, tudo, só que cansa. Porque o seu músculo não está preparado, o seu emocional não está adequado ainda para aquilo. Então, mas é uma tendinite, porque eu corri demais, ou que eu fiz uma coisa específica no joelho. Tá, mas e por trás dessa tendinite? O que tem aí, né? Sim, até porque de repente você forçou mais um movimento porque você não está consciente daquele movimento. Por isso que também é uma coisa que é legal de colocar, né? Até porque você tem esse projeto, né? E aí essa coisa de movimentar, que as pessoas que estão nos assistindo entender que precisa ter acompanhamento também, né? Porque não adianta assim, agora eu vou começar a dançar em casa, vou começar a fazer pilates, vou começar a fazer uma atividade física em casa sozinho e achar que tá tudo bem. Na verdade, daí podem surgir outras lesões também. Importante destacar isso, né? Podem vir, e assim, às vezes o corpo não está preparado para certas modalidades, né? Então a pessoa fala assim, mas quando eu era mais jovem, eu gostava de correr ou de jogar vôlei, o médico falou que eu preciso voltar a fazer uma atividade física que eu sinto prazer, vou fazer isso, mas o corpo ainda não está preparado. Então começa primeiro com uma caminhada, vai fazer um fortalecimento, aí sim você está preparado para aquilo. Então na dança acontece muito isso. Elas falam para mim assim, qual modalidade de dança eu posso começar a fazer já agora? Fala, tá, vamos descobrir primeiro o que você tem, aonde você tem, porque a zumba
é maravilhoso, né? É muito gostoso, o ritmo. Mas se você tem uma artrose de joelho, como que você vai já colocar impacto se o seu músculo está fraco? Porque você está sem, né? A pandemia ficou sem fazer exercício por mais de 3 anos quase, né? Que a gente está nessa. Então, assim, tem que ser uma modalidade que você goste, mas que seu corpo tem que estar preparado para aquele tipo de informação. E o profissional precisa estar preparado para te receber, porque um professor de educação física, ele está preparado o quê? Para lidar com pessoas saudáveis. Mas os meus alunos da faculdade, né, principalmente de educação física, falam assim, eu estou trabalhando numa academia, mas todo mundo chega com uma dor. E agora o que eu faço? Eu falei, calma, você vai ter também um dia essa disciplina que vai tratar desse tipo de coisa. Então, assim, hoje as faculdades também estão mudando isso, porque todo mundo sente dor em algum lugar. Então, a educação física trabalha com saúde, mas as pessoas sentem dores. E aí, como que vai fazer? Se fala que tem que fazer com exercício, então eles têm que se preparar para isso agora. Que é diferente do fisioterapeuta, que está acostumado a chegar com todo mundo com dor, né? Aí a pessoa fala assim, qual atividade física eu vou fazer? Aí é um fisioterapeuta que nunca faz exercício. Vai orientar o quê? Então, todo mundo precisa fazer. Desde o profissional da saúde, qualquer pessoa precisa fazer atividade física. Né? Agora, quem está assistindo a gente, né, sempre tem aquela coisa da curiosidade, claro, já deu para a gente tocar um pouco no tema, assim, de várias vertentes, mas particularmente o teu projeto, fala um pouquinho aqui para a gente poder concluir o programa, sim, porque tem gente assistindo falando, tá, eu quero ter acesso a ela, como que eu faço? Né? Eu posso fazer isso? Você faz um atendimento online, assim, a pessoa tem que ir até você, como que funciona? Olha só que legal, né? Então, assim, eu tenho todo um histórico de dança, né? Então, desde pequenininha, desde os 3 aninhos, dançando, né? Então, é uma modalidade que eu gosto. Então eu fui estudar cada vez mais a fundo todo o histórico da dança, o porquê das coisas e tudo mais. Enquanto o pessoal estava se preocupando lá em fazer coreografia, eu queria saber a essência de tudo, né? A cientista dentro da dança. Dentro da dança. A professora faltava ficar louca comigo, ela falou assim, você está fazendo perguntas já muito complexas, né? E aí eu fui estudando a dança, a fisioterapia foi vindo junto, porque olha só, eu fui fazer fisioterapia porque eu tinha vergonha de falar em público. Então eu não fui fazer educação física. Aí depois eu fui fazer... Eu tinha vergonha de falar em público e virei apresentador de televisão, quase igual também. Quando eu conto para as pessoas não acreditam. Ninguém acredita. Né? Mas passei por esse processo e foi a dança que me ajudou a tirar da timidez, a trabalhar questões internas. Então eu fui percebendo que a dança tinha outras coisas ali. Aí eu fiz o meu primeiro TCC, comecei a especialização e quando eu entrei para fazer o mestrado e doutorado, o orientador falou assim, tem que ser algo que você goste. Eu falei, eu gosto de dançar. Não, vamos fazer com artrose de joelho, coluna. Eu falei, mas eu gosto de dançar. Mas dança é lúdico. A gente sente prazer em dançar. Eu falei, não, mas tem elementos. Eu falei, já estudei a fundo, fisiológicos que podem acontecer tudo. Ele, não, mas não tem tanto embasamento científico. Eu falei, se não tem, a gente vai dar. Perfeito, e aí foi que eu comecei a fazer. E aí eu comecei a estudar e me aprofundar, fiz mestrado e doutorado em cima disso. Só que eu estava limitada por um número pequeno de pessoas. Então, as pessoas que podiam chegar até São Paulo, lá na Unifesp, eu me encontrar, podiam ter acesso. Com a pandemia, facilitou porque eu oferecia esses tratamentos online, mas as pessoas tinham muito receio. Falavam assim, é online, vou fazer em casa, não vou fazer direito. Não, e com a pandemia as pessoas viram que é possível fazer em casa. Hoje, eu atendo tanto os pacientes de São Paulo, da minha cidade lá em Peruíbe, e online no mundo inteiro. Então, eu tenho aluna do Brasil todo. Bélgica, Japão, de todos os lados. Como que elas fazem? A gente liga, a gente tem o nosso programinha, tem o horário que elas entram, elas deixam as câmeras todas abertas. Eu vou dando os exercícios, vou acompanhando o que elas estão fazendo e a gente tem encontros semanais, tudo fica gravado para elas poderem assistir em outros horários, mas não é dançar por dançar, né? Então não é uma aula de dança solta. Então tem o trabalho do corpo e da mente. Então se você acompanha pessoas de valor e pegou essa entrevista desde o início, já sabe que tem muito conhecimento e aí pode acessar. A gente coloca no GC aqui o link, né, da doutora Andréa para você poder entrar em contato e tal, e aí pelas redes sociais, pelo contato que eu estou colocando aí no vídeo, vocês podem acessar e provavelmente, né, eu vou falar para vocês, né, dance, né, se movimente, porque é uma boa opção. É que nem eu falo para as pessoas, respira, né, meu slogan, respire, respira. Quer dizer, se você melhorar teu quadro respiratório, você já melhora cardiovascular, já melhora ânimo, já melhora um monte de coisas e é sobre esse tipo de coisa que a gente trata aqui no Pessoas de Valor. Muito obrigado pela tua presença, foi incrível, muito legal. Então fica aí um programa sobre dor, mas principalmente sobre a cura da dor, que é o mais importante. Fica com a programação da Santa Cília TV e a gente se encontra sem falta no final de semana que vem. Até lá!